Machucou, né, no início da partida também, foi substituído. Nicolete está aqui na nossa tela, mas a Lili Nascimento também está aqui do lado. Lili, bom dia para você. E o lado do Corinthians, que sai com esse sentimento de vitória, mas que aconteceram muitas coisas aí durante o jogo e no pós-jogo para a gente conversar. Pois é, Mari, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esporte. É claro que o corintiano tá muito feliz hoje, né? Depois mesmo de ter sido um empate, pela forma que foi, tudo o que aconteceu, fica assim aquele gostinho de vitória e de orgulho pelo que a equipe conseguiu apresentar, pelo menos no finalzinho, mesmo com o Palmeiras muito superior aí, né? No total de jogo, mais de 80 minutos superior. Mas vamos falar sobre o que tudo aconteceu mais pro finalzinho, porque além de tudo que vocês já narraram aí, do gol do Yuri Alberto, a fratura do Yuri Alberto, golaço do Garro, Gustavo Henrique no gol, aí o Cássio é expulso, teve uma outra situação, quando o Garro posiciona a bola para fazer aquele golaço de falta, uma pessoa extrapolou um pouquinho na comemoração. Essa pessoa se chama Rubão. Eu conversei com o Dr. Saad, o delegado, que estava lá na partida. Ele contou que na comemoração o Rubão disse que encostou a mão na porta de vidro de um dos camarotes e acabou quebrando, estraçalhando toda a porta. Houve uma grande preocupação ali no começo, porque havia torcedores bem logo abaixo ali daquela porta, logo abaixo do camarote, e a informação é de que crianças teriam se machucado, bombeiros foram para lá para tentar socorrer possíveis vítimas, mas constataram que não. Ninguém estava ferido, mas de fato a porta foi quebrada, o Rubão foi levado para a delegacia ali mesmo da Arena Barueri, ele prestou o depoimento, foi interrogado também e foi inscrito ali um BO de danos materiais por conta dessa porta de vidro que foi quebrada durante a comemoração um pouco exaltada do diretor de futebol do Corinthians. Mas eu posso dizer para vocês que apesar disso, né, graças a Deus, ninguém ficou ferido, ele foi responsabilizado pelo que aconteceu. O Corinthians emitiu uma nota também falando sobre o ocorrido. O clima pro lado do Corinthians é como se fosse uma vitória. Eu tinha até conversado com o Ranielli ontem na Zona Mista falando, tem um gostinho de vitória? Aí ele tomou um pouco de cuidado, falou, ó, talvez seja um pouco pequeno demais a gente falar que o empate foi uma vitória, mas a gente sai orgulhoso pela forma em que aconteceu. O Ranielli, que foi imprescindível ali naquela última bola, né? Depois do frango, entre aspas, do Gustavo Henrique, que tudo bem se ele tomasse aquele frango porque não é goleiro, mas ele conseguiu tirar a bola na linha. Então, pela forma em que se desenhou essa partida, o Corinthians sai sim aliviado, orgulhoso e enxergando que foi mais um passo nessa construção sob o comando do técnico Antônio Oliveira. Mari. Eu gostei muito do encostou a mão no vidro e a Lili me entende, porque aí a gente malha. E eu tô ficando tão forte também que às vezes eu perco um pouco da noção. Eu encosto nas coisas, elas quebram, eu derrubo. É uma coisa difícil pra quem tá maromba. O carinho machuca hoje em dia, né? Corinthians, após o minuto 86 contra o Palmeiras, fez os seus 2 gols, teve 2 finalizações e as 2 certas e garantiu, então, esse ponto, mas com essa sensação de vitória pro Timão. Porque aí o Antônio Oliveira fala ali da razão e da emoção, o Abel mesmo ficou naquela explicação do que aconteceu antes, do que aconteceu depois. Existe explicação ou é daquelas coisas que fala assim, não, é um clássico, é assim, é futebol, as coisas acontecem? Para que lado que vocês levam? É possível explicar o que aconteceu ou é a casualidade do futebol? Acho que é possível explicar o que aconteceu, mas acho que só aconteceu por causa do clássico. Entende? Bom, vamos lá, voltando no tempo. Quando o Piquerez teve a oportunidade de bater a falta, era o Gustavo Henrique no gol. Ele não precisava fazer uma cobrança de falta para vencer o Cássio. O Cássio tinha saído. Não era o Dida, né? A bola só tinha que passar da barreira. Podia ser uma cavadinha para ver em que situação estava o Gustavo Henrique. Se ele solta a bola, se ele não chega na bola. O Gustavo Henrique não tem a experiência de enxergar como um goleiro atrás da barreira uma cobrança de falta. A única coisa que o Piquerez tinha que fazer era fazer a bola ir em direção ao gol. Se vai soltar, se vai entrar, isso é um outro problema. Então ali, para mim, já tinha uma situação pouco inteligente na cobrança de falta. Depois, a sequência de faltas desnecessárias. O Corinthians tinha 9, porque ali já tinha saído, numa delas já tinha saído o Yuri Alberto, tinha 9 contra 11. Eu vou marcar esses caras e eu não vou fazer falta.
Eles vão progredir? Como eles vão progredir se eu tenho 2 jogadores a mais? Fazer uma falta na intermediária, na entrada da área, menos ainda. Tudo né? que eles querem. Uma cobrança de falta, uma bola na área. E depois um outro erro bravo do Everton. E, sim, por favor, entenda. Assim, o erro do Piquerez, o erro na falta, o Rony, o erro do Everton. Isso aqui não é nenhuma caça às bruxas, isso são constatações de jogo, de situações de jogo. O neném, você limpa lá a fralda e joga embora a fralda. Não joga embora o neném. Né? Os jogadores são bons, os jogadores estão trabalhando, assim. É saber separar a crítica do criticado, né? Por favor, a gente está... Não estou aqui fazendo esse tipo de caça. A gente está apresentando os fatos que, sim. E que merece críticas também. O Everton errou. Você acha que o cara não sabe que errou? Claro que sabe. Mas não tem, mas é isso. E eu acho, inclusive, que talvez esses erros foram muito porque o clássico tira as pessoas do eixo. Pode ser. Então você compete mais, você quer fazer aquela outra falta, Quando, na verdade, tudo que você precisa ter é a lembrança do Abel no banco de reservas, colocando os 2 dedos na cabeça. Calma, cabeça fria. E ali o Palmeiras não teve. Só que não é só o Palmeiras que joga. Mas o Corinthians lutou demais. E aí eu preciso também render o elogio do outro lado. O Corinthians não fazia uma partida para empatar. Não fazia. Mas o Corinthians entendia o que tinha que fazer naquele jogo, quando o jogo toma a carga mais dramática. O primeiro gol teve erro de posicionamento do Palmeiras. Porque os zagueiros Alheiro Naves, né? Ele baixa muito e o Yuri Alberto retarda a passada, o Gustavo Mosquito faz uma grande jogada, rola para trás, mas em situações normais, o Palmeiras marca aquela jogada. E o Naves só está ali por uma lesão do Gustavo que o tira. Então, assim, foram muitos elementos, né? Quer dizer, esse é um elemento do início da partida ainda, não é, Mari? Mas o Naves, depois, ele faz um bom jogo também. Não. Como acho que quase todo o time do Palmeiras, né? Sim, e assim, o Corinthians errou muito também ontem. A gente tá colocando mais luz nos erros do Palmeiras, porque foram os erros que comprometeram uma possível vitória, né? A vitória que o Palmeiras construiu em boa parte do jogo. Porque se terminasse 2-0 pro Palmeiras, não é um absurdo, porque o Palmeiras jogou para vencer o jogo. Só que o futebol era pouco, com o Flaco, com o Henrique. Só que quando termina 2-2, entra o elemento futebol ali na conversa, né, Mari? E o Palmeiras, ele tinha muita capacidade de administrar a vitória, mesmo tomando o gol do Yuri Alberto, porque tem a consequência da entrada do Cássio, que também é um erro de estar ali para cobrir o goleiro, é um erro da maneira como o Cássio sai. Então, assim, o Corinthians também errou bastante. Só que o Palmeiras, ele tem dentro dele tanto essa energia como filosofia de sempre querer mais, e é uma coisa que o Abel pede, né? Porque eu lembro que em um dos jogos, eu acho que foi até, inclusive, a estreia do Paulista, que o Palmeiras toma um empate no finzinho, e o Abel fala, o meu time, ele não joga para segurar resultado, ele joga para ampliar, para justamente ele não precisar passar por esses momentos de tomar um empate no fim do jogo. E aí eu acho que ele foi com muita vontade de continuar machucando o Corinthians, e ele se perdeu nesse momento, nesses minutos finais. Assim, ontem eu fiz um jogo que foi muito parecido, que foi o do Milan com o Monza, e o Monza nunca pontuou contra o Milan na Série A do italiano, assim. Então, ou seja, só perdeu. E o Monza estava vencendo por 2-0, ele vai para o intervalo com 2-0, o Milan volta com todo mundo, Giroud, Rafa Leão, com o time completo, e o Jovic é expulso bem no comecinho do segundo tempo, o jogador do Milan. Então o Monza, com 2-0, falou, não, aqui agora o Milan empata o jogo, ele vai buscar o empate. E parecia que o Palmeiras precisava buscar o empate, não que ele precisava administrar uma vitória. Então, assim, o Milan, no fim das contas, perde já nos 90 minutos, praticamente, do segundo tempo. Mas eu acho que é muito do que o Palmeiras tem dentro dele isso, assim. A gente não vai administrar o resultado, a gente vai para mais. Mas eu acho aí foram vacilos. Eu acho até que faltou isso. Acho até que as substituições... Então, porque eu acho que, assim, para explicar a derrota, ou o empate, né, do Corinthians, não é do minuto 87 ao 100º minuto, mas é do minuto 0 ao minuto 87. É ali que o Palmeiras tem uma vantagem enorme sobre o rival e não consegue ampliar. Porque até recentemente, faz poucos meses... Ou seja, ele nem amplia, ele nem administra, então, né? Não fez nenhuma coisa nem outra. Perfeito, porque até há poucos meses ele ganhou do São Paulo por 5-0.
Ontem o Palmeiras jogou mais do que quando jogou contra o São Paulo e venceu por 5-0. A vantagem, a supremacia dele no jogo foi até maior do que naquela Veiga, partida. Né? Que a gente classifica como um jogador vital, né? Para o É. funcionamento, especialmente do ataque, né? Meio e ataque. Sem querer, sem Gomes e sem Veiga, né? Porque como o Gomes sai muito rápido, perde 2 líderes, 2 referências em 2 posições ali, que acaba equilibrando. E futebol é tão doido, acho que a Lili tá com a gente ainda, que assim, o jogo, até o minuto 87, Lili, a gente podia falar que foi um dos piores jogos do Cássio, por exemplo. Só que aí a história, ela vira tanto que a gente fala sobre o erro do Everton, mas o Cássio estava sendo muito criticado também, né? Foi um jogo que a conversa do dia seguinte, ela é conduzida muito por esses 5 minutos finais, porque o jogo aconteceu ali também, né? Exatamente isso, Mari. Os últimos minutos do jogo fizeram com que o foco mudasse no dia seguinte e nas horas seguintes à partida também, porque de fato o Cássio vinha sendo muito criticado, o torcedor, eu estava acompanhando até pelas redes sociais também a reação da torcida do Corinthians, dizendo que o Cássio teria falhado no gol do Endrick, também que o Cássio não poderia cometer aquela falta no Rony, enfim. Aí depois muda todo o processo do jogo com esse empate, muda o foco também, né? E por falar em Cássio, ele vai passar por avaliação médica hoje, porque ele teve um trauma no quadril, mas ainda não saiu o resultado. Mas, de fato, o Cássio não fez uma boa partida aos olhos do torcedor, que ao final do jogo só conseguia comentar de Yuri Alberto e principalmente do golaço que o Garro fez e também do Ranieri salvando aquela bola importante. Porque estava indo para esse lado, né? Olha, esse lado esquerdo da defesa do Corinthians não está tão seguro, não é, Mário? Porque o que o Endrick estava fazendo ali, né, na primeira parte da partida, eu acho que o Ranieri estava fazendo um bom jogo. Eu, pelo menos, ele estava fazendo um bom jogo. O papel tático dele ali, ele cumpriu muito bem, né? Que não teve ninguém para ajudá-lo um pouco mais à frente dessa linha que ele descia, né? Mas já estava para esse lado que a Mari estava falando, né? Olha, será que esse Garro é tudo isso mesmo? O debate Parece do que o esquema programa com 3 zagueiros também não está tão encaixado assim. O debate era Mike Endrick também. decidindo, a gente já tinha lá as tarjinhas aqui embaixo, Endrick decide, não sei o quê, Cássio falha, e de repente o jogo vai acontecendo e a conversa é completamente diferente. O que é incrível é que a gente está hoje no The After, né? Mas o Corinthians agora tem um problema sério. Porque, e olha que conseguiu um empate heróico e tudo, mas é que hoje ainda não é permitido olhar para frente. Só que o Corinthians agora perde o atacante que estava fazendo os gols. É verdade. Mas semana passada não, que já tem tempo que ele está fazendo os gols, né? Um gol por jogo. Mas há algum tempo ele era o atacante que não fazia gols. E agora ele perde o atacante que faz gols. Mas o clássico anestesia. Você não vai lembrar dos 86 minutos anteriores e você não vai pensar amanhã no que fazer sem o Yuri Alberto. O clássico tem o poder de anestesiar. Hoje é dia de anestesia pro corintiano. Sim. Mas, e tem que anestesiar mesmo. O torcedor, acho que os dois torcedores, eles estão vivendo, não é, Mari Pereira? Ainda a emoção do minuto 87 até o minuto 100, certo? A gente tem que esquecer o que aconteceu nos 87 minutos anteriores? Como é que a gente avalia? Ali, né? Tem uma avaliação, assim, para o Corinthians um jogo muito abaixo, que evidenciou ainda mais a qualidade do adversário, a distância, né, de trabalho, de elenco, enfim. O Palmeiras, ele tinha o controle da partida, o controle físico, mental, técnico, tático. Ele conseguiu, durante boa parte do primeiro e do segundo tempo, empurrar o Corinthians e não deixar. O Corinthians, ele se desorganizou, assim, e ele estava numa crescente. Ele está numa crescente. Fala aí, fiel. Infelizmente trago uma notícia preocupante para a nação corintiana. Como vocês acompanharam, ontem enfrentamos as Pepas e conseguimos arrancar um empate suado. Porém, tivemos alguns percalços durante a partida que merecem nossa atenção. Em primeiro lugar, nosso goleiro Cássio foi expulso e ainda saiu lesionado do jogo, com problemas no quadril. Essa é uma baixa significativa para o time, considerando a importância e a experiência do Cássio na equipe. Além disso, a preocupação se estende ao nosso atacante Yuri Alberto. Após um choque com Murilo, zagueiro do Palmeiras, Yuri caiu no gramado e permaneceu imóvel por cerca de 4 minutos, gerando grande apreensão entre os torcedores. O momento foi tenso, com o jogador visivelmente abalado e sendo retirado de maca do campo. Hoje, infelizmente, recebemos a confirmação de uma lesão. Yuri mesmo informou através de suas redes sociais. Inicialmente, o clube diagnosticou apenas um trauma na costela e no cotovelo, mas após exames mais detalhados, constatou-se uma fratura. É um golpe duro para o Corinthians perder um jogador tão importante em um momento crucial da temporada. Mas sabemos que quando um jogador se lesiona,
Não se trata apenas de uma questão física, mas também emocional. O impacto psicológico pode ser profundo, especialmente quando a lesão é grave e ameaça a carreira do atleta. É nesses momentos que o papel dos colegas de equipe, comissão técnica, torcedores e familiares se torna crucial. Os torcedores também desempenham um papel crucial nesse processo. Apoiar incondicionalmente os atletas, mesmo nos momentos difíceis, é essencial para manter sua motivação e confiança. Nós, torcedores do maior time do Brasil, desejamos ao Yuri Alberto uma boa recuperação.